Olá, boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Estamos aqui nos preparando para uma próxima aula e hoje nós estamos na aula do dia 30/9/2020 na disciplina de Informática Documentária, ok? Bem, nós temos discutido esse assunto nas últimas duas aulas, né? E nós temos passado para vocês algumas considerações, alguns desdobramentos dessa discussão. E hoje eu vou abordar algumas possíveis aplicações em curadoria digital no contexto da biblioteconomia, tá certo? Meu foco é esse, nessa nossa aula, ok? No final nós teremos uma atividade para fazer, tá? E a atividade deve ser feita considerando-se o que nós temos discutido nas últimas aulas e o que vai ser discutido aqui nessa aula de hoje, tá certo? Bom, em primeiro, nós precisamos entender qual seria o foco da curadoria digital com uma aplicação na biblioteconomia. Antes de tudo, é importante você compreender que essas possibilidades, né, que eu vou discorrer aqui com vocês, não são as únicas, né, e podem até não ser as melhores. São ideias em curadoria digital que cada gestor, cada curador de uma determinada biblioteca pode desenvolver, né, dentro da sua unidade de informação, tá certo? Então, isso aqui não significa que são apenas essas as opções que você tem para fazer o trabalho dentro da instituição, tá certo? Via de regra, o limite é justamente a sua imaginação associada à sua experiência profissional e a sua vontade de fazer com que a sua unidade de informação ela seja reconhecida, útil e necessário pela comunidade que faz uso dela, tá certo? Sejam aí a comunidade estudantil, a comunidade civil no entorno da sua da sua localização, da localização da sua instituição, ou mesmo a comunidade dentro da instituição que você faz parte. Bom, então eu dividi em leitura, seleção e temas, exposições temáticas. Vou falar nesses três eixos. O primeiro deles é leitura. A biblioteca ela está sempre muito vinculada à leitura, né? Porque a leitura é maciçamente ou massivamente, melhor dizendo, né, massivamente focada na disponibilização de um acervo na forma textual. As pessoas precisam ler os documentos para poder ter acesso aos dados desses documentos e produzirem informação e conhecimento. Ocorre que o processo de leitura, ele pode-se dizer que ele, em termos fundamentais, pouco mudou, né, desde da era aí da imprensa, né, criada por Gutenberg, porque consiste na expressão de fragmentos informacionais num texto que o leitor, possível usuário daqueles dados, né, ao ler o documento, tenta interpretar e conseguir compreender qual era o intuito do leitor. Então, a leitura é, em si, um processo difícil de absorção de dados, porque ela ocorre de uma maneira
que requer muito a concentração daquele que está lendo, e além da concentração, a aptidão do leitor para compreender o significado, né, presente naquele texto. Não adianta apenas ler se não conseguir compreender, tá certo? Pois bem, aqui eu coloquei primeiro selecionar grupos temáticos e facilitar o acesso aos grupos. O acervo na organização que tradicionalmente se encontra nas bibliotecas, ele já é feito de maneira a contemplar, a agregar itens, né, temáticos e fazer com que eles estejam dispostos com uma proximidade bastante interessante. No entanto, aqui nós estamos indo um pouco além dessa mera organização inicial que você tem na biblioteca. Nós estamos aqui pensando em que? Nós estamos pensando em a biblioteca ela ter uma organização desse acervo de maneira diferente, né? Ou seja, organizar o acervo de maneira diferente. Para quê? Para que certos grupos temáticos fiquem em evidência. Vamos supor que você tenha uma área privilegiada lá na estrutura do edifício que abriga a biblioteca, e você vai colocar bem na entrada um conjunto de itens, né, por exemplo, livros que tem a ver com uma determinada temática, e ao você separar aqueles livros e colocar em evidência, você facilita o acesso a esses itens, tá certo? Como, fazendo uma analogia, você vai para alguns supermercados, né, e você chega e encontra certos grupos de materiais para serem adquiridos colocados em evidências, né? Esses materiais, sejam os de limpeza ou de consumo, né, de alimentação ou para bebida, são postos em evidência como uma coisa promocional que o usuário pode usufruir, né, o consumidor pode usufruir de itens de qualidade diferente ou de preços diferentes, ou ainda itens sazonais, né? É muito comum na época da Páscoa e na época do Natal que os supermercados organizem parte do seu estoque, né, dos seus itens, de maneira a focar, a concentrar os itens que têm a ver com aquele período, e dessa maneira o usuário, o consumidor, encontra mais fácil aquilo que ele está procurando, né? Ora, todo mundo já deve estar acostumado com aquelas estruturas de madeira que eles criam dentro dos supermercados e penduram lá os ovos de chocolate, né? Os ovos da Páscoa, para você poder selecionar e adquirir lá o que você deseja, né? Então, são tantas as opções que às vezes é até difícil para o consumidor selecionar o que ele quer. Bom, então a biblioteca ela tem que pensar em como fazer as suas promoções de Páscoa, suas promoções de Natal, né? Tomando o exemplo anterior, como ela pode organizar o acervo de maneira diferente, não todo o acervo, só um fragmento do acervo que você quer colocar em evidência, e assim a pessoa que chega ao acervo, ela logo tem contato com isso. De repente, dessa maneira, você consegue fazer com que aqueles itens do acervo sejam consultados com maior frequência ou emprestados. Uma segunda forma também de fomentar a leitura dentro de curadoria digital é você fornecer suportes diversos, né? Normalmente você vai até a biblioteca e você encontra o que? Você encontra itens na forma textual ou iconográfica, né? Forma textual, forma iconográfica, e esses itens, eles são para quem consegue ler, para quem não tem problema de visão e para quem
conhece o idioma daqueles itens que estão no acervo, tá certo? Isso significa que quem tem dificuldade de leitura, seja por uma restrição física ou por qualquer outra natureza de restrição, ele não consegue fazer o consumo daquele item. Então, se eu forneço em suportes diferentes, eu acabo fomentando a leitura, fomentando o consumo daquele item informacional. E o que é que nós chamamos de suportes diversos? Né? Que ao invés de textos, os elementos também possam estar disponíveis em formatos áudio, formatos visuais, formatos audiovisuais, né? Além também de que esses diversos suportes também sejam apresentados em diferentes idiomas, ou ainda que esses itens apresentados em diferentes tipos, né, diferentes suportes, em diferentes idiomas, também sejam apresentados em diferentes adaptações, considerando-se as capacidades do potencial usuário. E ainda acrescentando nessas três categorias, uma quarta categoria, considerando-se as capacidades do potencial usuário e considerando-se eventualmente a faixa etária desses potenciais usuários, né? Ou seja, você tem aí um mesmo documento que pode ser consumido utilizando-se diferentes formatos, diferentes suportes, né? Suportes e formatos, e que além disso esses documentos também possam ser adaptados de maneira a se ajustarem ao máximo de esforço cognitivo que o usuário pode dispor, né? Ou seja, não adianta você ter um documento sobre higiene pessoal que você deseja que seja lido e usado por crianças da faixa de 6, 5 anos de idade, se essas crianças não tiverem acesso à leitura. Então não adianta ler, e você pode então colocar aquele mesmo mensagem, né, o mesmo conteúdo em uma forma visual para aquelas crianças, ou ainda na forma falada, né, para eles ouvirem aquele conteúdo. Isso é só um pequeno exemplo de fomentar a leitura através da adaptação da acessibilidade informacional em função do leitor. Então aqui nós rompemos a barreira de que tem o livro está ali na prateleira, e se você for consumir, você vai consumir aquilo daquele jeito que está, se você tiver competência para aquilo, né? Nós estamos falando aqui, por exemplo, em um livro que respeita ou tenta se adaptar às limitações cognitivas do seu leitor, além de limitações de ordem física que o leitor tenha, né, fazendo com que a acessibilidade informacional ela tente caminhar para o pleno, para o melhor desempenho possível daquele item. Então o livro ele deixa de ser um ator passivo nessa relação de consumo para passar a ser um ator ativo, adaptando-se à necessidade do usuário. E hoje nós vemos o livro como um item informacional totalmente inerte, né? O livro ele está lá e ele nada faz para tentar ser útil para o potencial leitor. Então imagine um livro que ele tenta ser útil para o leitor, que ele tenha forma, meios técnicos, tecnológicos para ele conseguir chegar ao seu leitor. Então é um ponto de vista bastante diferente, né? E aqui eu relacionei também agregar valor ao acervo. O que é agregar valor? Agregar valor é quando você tem um elemento e você adiciona mais características ou mais funcionalidades àquele elemento, de maneira que ele passa a ser mais atrativo, passa a ser mais útil, passa a ser mais completo. Vamos ver assim.
O celular ele evoluiu de um equipamento para comunicação móvel para um dispositivo computacional móvel. Vamos ver. Até recentemente, a grande maioria dos telefones celulares que a gente podia encontrar constituíam em equipamentos pequenos, de display pequeno e com teclas físicas para você utilizar. É claro que eu sei que muita gente ainda utiliza, né, mas não é mais a maioria. Hoje a maioria é um dispositivo com um display maior, sem teclas físicas, no qual a interação acontece num teclado que é colocado lá no display, que é sensível ao toque. Além disso, esse telefone ele também é uma calculadora, um processador de texto, ele é um agente de navegação na internet, ele é um agente para envio e recebimento de mensagens online, e-mails, WhatsApp, SMS, né, e outro tipo de coisa. É também um dispositivo de consumo de material audiovisual, né, como filmes, como músicas, e também é um dispositivo de recreação, recreação digital, recreação através de jogos educacionais ou temáticos, né? Jogos de guerra, jogos de luta, jogos de estratégia, etc. Então, o telefone ele evoluiu, ele agregou valor àquele conceito, de forma que tem gente que quase não fala usando um telefone, basicamente faz de tudo, e o que ele menos faz é falar ao telefone. E também não podemos esquecer que os telefones são potentes câmeras digitais hoje em dia, né? Alguns com resoluções de captura de imagens que poucas câmeras digitais conseguem, né? Então, veja só, você dificilmente fala ou ouve alguém dizendo: vou comprar uma câmera digital para mim esse mês para tirar mais fotos. Normalmente a pessoa tira fotos com o seu celular, tá certo? E o que seria agregar valor ao acervo? Vamos dar um exemplo. Esse exemplo faz sentido também um pouco mais à frente, mas eu vou antecipar aqui. Veja só, suponha que você deseje fazer uma semana de Machado de Assis. Então você tira todos os livros que estão no acervo que foram escritos ou são sobre o autor Machado de Assis, ou são sobre a obra de Machado de Assis, ou são a própria obra de Machado de Assis. E você os coloca em uma área nobre lá do espaço que existe na biblioteca, na semana de Machado de Assis. Então está tudo lá fácil para o potencial usuário encontrar tudo que você tem sobre Machado de Assis. E isso faz com que a temática em si ela se sobressaia às outras temáticas, e as pessoas vão, Machado de Assis, vai lá, pega, olha, procura um livro que nunca leu, que quer ler de novo, vai e encontra aquele item lá, tá certo? Então, as bibliotecas, num esforço de curadoria digital e no exemplo muito real do que vem a ser curadoria digital, é justamente, por exemplo, você focando na leitura, você organizar o acervo, fornecer suportes diversos e agregar valor. E qual foi o valor agregado aqui? O valor agregado foi que você reuniu todas as obras em um ponto só, de maneira que a pessoa consiga então identificar dentro a extensão toda do acervo que itens ele pode querer com mais facilidade. Você agregou serviço ao reunir, agregou valor ao serviço quando você reuniu esses itens. Uma outra forma de agregar valor ao acervo seria se, junto de cada item do acervo, você colocasse também textos avaliativos ou que discutiram o livro, né? Por exemplo, você tem um outro texto publicado no qual ele discute um determinado título de Machado de Assis, contextualiza esse título com alguma problemática ou com algum outro personagem, ou até com outro livro que exista, de maneira que você vê então
podemos chamar assim, aquela crítica, seja positiva ou negativa, sobre os livros. Então você tem lá o livro de Machado de Assis, comentado por fulano, comentado por cicrano, comentado por Beltrano. Então, sobre os livros de Machado de Assis, alguns você coloca lá uns recortes de publicações que aconteceram, né, que tiveram na mídia falando sobre aquele livro. Ou então, por exemplo, você também coloca fotos, né, sobre o livro, ou fotos de personagens, né, do livro, ou fotos de locais que são citados no livro, de maneira a criar toda uma atmosfera que agrega valor ao acervo, tá certo? Com relação à seleção, né, tem a ver com o que a gente já falou anteriormente, de você disponibilizar o livro de uma maneira forma. E a seleção aqui, nós estamos nos referindo ao processo de seleção, escolha, seleção do ponto de vista do potencial usuário desses dados, tá certo? Do ponto de vista do potencial usuário. Então veja, o potencial usuário, ele deveria ter forma dele poder escolher com mais facilidade os itens que ele possa eventualmente consumir. Significa que nós precisamos romper, acabar, esquecer a limitação de que os livros, para serem recuperados, eu tenho que digitar, né? Eu tenho que digitar para poder encontrar o determinado item, tá certo? Suponha você que eu resolva ter um sistema, ou que eu possa ter um sistema que ele permite o uso da voz para fazer a pesquisa sobre o acervo. Então a pessoa chega lá no acervo, tem um microfonezinho, né, e ele fala, dizendo, desejo fazer uma pesquisa sobre os últimos lançamentos que foram feitos sobre ou por Machado de Assis. Então, a minha expressão de busca foi essa. E aí o sistema recebe aquilo que eu falei e faz uma transcrição do texto, da voz para um texto correspondente, e aí faz a pesquisa por aquilo. Bem como se eu chegar e falar assim, eu desejo fazer uma pesquisa sobre Paul Outlet. Aí, como é que se escreve esse nome? Eu não tenho certeza, mas eu falei, o computador traduz aquilo por um texto e faz uma pesquisa, né, por semelhança daquilo que ele entendeu daquilo que eu falei. Então, hoje, os sistemas, eles escravizam a humanidade no sentido figurativo de que eu, usuário, tenho que me submeter à forma de interação dos sistemas, né? O sistema não se curva no sentido de fomentar a facilidade, né, para o usuário. Ele não se curva, ele não se dobra, ele não se adapta, ele não se molda para o usuário ter mais facilidade de acesso. O sistema está lá e eu tenho que usá-lo da maneira que ele é. Não consigo não consigo ter nenhuma adaptação dele, tá certo? Então, o que acontece é que os sistemas não têm essa característica de adaptabilidade. Não existe uma adaptação das formas de atuação e não existe, portanto, ou existe, portanto, um baixo nível de acessibilidade informacional. E o que ocorre? Quando eu começo a falar por voz, começa a ser mais fácil eu ter acesso àqueles itens, tá certo? Ou também pelo uso de imagens. Eu posso fornecer, mostrando uma imagem, fornecendo uma imagem ou um fragmento de imagem para o computador, e ele procurar qual livro aquela imagem está presente, ela é citada ou ela é comentada. Então, essas coisas, elas não requerem desenvolvimento de tecnologia. Não precisamos de nada que a NASA vá inventar para a gente. É tudo tecnologia que existe desde 1980 para poder ser trabalhado nos sistemas. E como é que isso favorece a curadoria digital? Permitindo mostras, como eu coloquei aqui no item anterior, né?
mostras para leitura, mas que permitam uma interação mais humana das pessoas com o acervo. As pessoas falam e o acervo responde, né? Veja só, a pessoa fala com o acervo e o acervo responde. Não temos essa relação hoje na biblioteca. A biblioteconomia não tem ferramental para isso hoje. Ela não usa tecnologia que poderia ser aplicada nisso. Significa que o acervo não fala nada, né? Eu tenho que digitar lá num sistema que fica intermediando a minha ação com um acervo, e esse sistema ele limita a nossa conversa e ainda exige que eu me adapte a essa interface. E aqui o que eu estou propondo, né, é que num esforço de curadoria digital, os sistemas eles sejam tão bons que eles parecem que não existem. Eles darão voz ao acervo, eles permitirão que eu fale com o acervo e o acervo me responda, né? E isso com voz, com imagem, com descrição de ideias, né? Eu posso chegar e falar, olha, sistema, eu estou procurando um livro que na capa ele tem uma baleia azul que está tomando está com um copo de suco amarelo na mão. Aí o sistema vai procurar um livro que tem uma foto, que tem uma baleia azul, que está segurando um copo com um líquido amarelo, tá certo? E aí ele vai e encontra, se houver esse livro para mim. Bom, é claro que essas coisas não acontecem e não vão acontecer magicamente, né, dentro de uma biblioteca. Elas vão exigir trabalho, adaptação e tudo mais. Mas este é o trabalho, no meu entendimento, futuro do bibliotecário. É conceber como essas tecnologias vão, como usar as tecnologias que existem para conceber sistemas que vão funcionar dessa maneira e ofertar, então, mais recursos para as pessoas, né? Então, a seleção por parte do usuário, quando ele vai tentar selecionar qual item é de interesse dele, ele pode dispor de outras formas de interação, e justamente utilizando os momentos especiais de curadoria digital, quando você coloca lá só aquele acervo separado, você conseguiria então popularizar esses tipos de interação. Exposições temáticas, né? Como eu disse lá no comecinho, que eu ia antecipar um pouco, e pegando já a antecipação que eu fiz, eu falei de, por exemplo, uma exposição temática de Machado de Assis. Ou se fosse uma exposição temática sobre Raquel de Queiroz, ou se fosse uma exposição temática sobre saúde dos olhos, ou então cuidado com a pele, ou então alimente-se bem, né? E aí, quando a pessoa chega na biblioteca, tem lá uma faixa enorme, Semana da Boa Alimentação, alimente-se bem, né? E está lá um acervo todo à disposição do potencial usuário, potencial leitor. E esse acervo, ele foi todo reunido, de maneira que tudo que tem a ver com essa temática está lá naquele lugar. Ele não vai encontrar nada nas prateleiras, está tudo ali, tudo fácil de ser pego, tudo fácil de ser consumido pelas pessoas, considerando-se o que eu falei de seleção, de formatos, né, de suportes diferenciados. Então, exposições temáticas têm tudo a ver com curadoria digital, porque você pega um tema, reúne tudo, e isso torna a vida do usuário melhor, né? Mas vamos supor que você lançou a Semana da Boa Alimentação, né, ou Semana Alimente-se Melhor, e você colocou aqueles, então talvez uma pessoa que não estivesse procurando um livro sobre isso, ela pudesse então ter despertada nela a vontade de ler aquele livro, de ler alguma coisa e ter um pouco de contato com aquilo. Então, dessa maneira, eu acredito que a biblioteca consegue se inserir mais na sociedade, né, sem ser através dos momentos em que essa inserção é coercitiva, como no caso, alunos vão às bibliotecas universitárias porque precisam de livros para fazer as suas aulas, né? Então você vê uma reação, melhor, uma relação coercitiva, né? E
E o que eu estou pregando, o que eu estou propondo é que, rompendo isso, que as pessoas vão às bibliotecas para encontrar essas exposições temáticas que são, entre aspas, né, legais, interessantes, porque eles mostram o, todos os itens reunidos no acervo, com fotos, com depoimentos, com alguns pequenos vídeos de gente que comentou, que analisou, etc. e tal, né? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Vamos citar aqui, citar o professor Tadeu Feitosa, que é do nosso departamento, né? Ele que foi um grande estudioso e um grande interessado de Patativa do Assaré. Então vamos supor que você faz a semana do Patativa do Assaré e aí você reúne todo aquele acervo de Patativa do Assaré. E ali você tem vídeos, você tem depoimento, tem lá o Tadeu comentando alguma particularidade. Não sei se o professor Tadeu tem entrevistas que ele fez, né, ou que ele teve acesso, então colocando esse material todo, enriquecendo, agregando valor à obra de Patativa, você vê lá um monte de outros dados, outros elementos que você não encontraria simplesmente pegando um livro no acervo, entendeu? Você fomenta, você aumenta bastante isso. Eu chamo dessas exposições temáticas, né? Você já foi a uma exposição temática dentro de alguma das bibliotecas que você já frequentou, você já ouviu, já participou de alguma, você tem alguma história para contar de uma exposição temática, né? Conhece um amigo que conhece um amigo que conhece um amigo que viu uma exposição temática nesse contexto. Então, e isso é curadoria digital, né? É você divulgar esse acervo. É claro que quando a gente fala curadoria digital e dados, sem dúvida, nós temos uma forte conotação, uma forte ligação, melhor dizendo, com o acervo digital, tá certo? Então você faria tudo isso com o acervo digital, ambientando e facilitando, tá certo? Bom, para a gente poder então tentar consolidar essa discussão que nós tivemos nas últimas aulas, eu estou propondo aqui uma atividade que pode ser em dupla ou individual. Ela, e na natureza da atividade, ela é em dupla mesmo, mas você pode não ter nenhum colega de turma com quem você possa fazer, aí você faz individual. Mas essa tarefa, eu gostaria que você discutisse com algum profissional da área de biblioteconomia, ou um outro estudante da área de biblioteconomia. Pode ser um colega de turma, ou pode ser de uma outra turma, de outro semestre, etc. e tal. E vocês discutissem que tipos de ações teriam um maior impacto positivo na visitação e divulgação do acervo, considerando-se as nossas aulas que nós tivemos aqui sobre curadoria digital, e gostaria de pedir que você produzisse um pequeno texto entre 200 a 300 palavras com as conclusões que vocês chegaram nesse bate-papo, nessa discussão, tá certo? E você tem até o dia 7/10 para enviar essa atividade pelo SIGA, tá bom? Eu espero que você esteja bem e que você fique bem, e aproveite aí o momento para você estar com a família e estar com aquelas pessoas que você julga bastante importante, conseguindo o apoio emocional, né, apoio físico que todo mundo está precisando para enfrentar esses dias tão tirados de uma ficção científica ruim, né? Fiquem com Deus, até mais, pessoal.